Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que alegria ter você aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, quero lembrar mais uma vez algo importante. Deus tem profundo interesse em falar ao meu coração e ao seu coração. Ele continua falando por meio das Escrituras, das circunstâncias, da vida e da ação do Espírito Santo. Mas ouvir a voz de Deus exige disposição, sensibilidade e um coração aberto. Sei que estou sendo repetitivo, mas nunca é demais lembrar o que importa. E se esta mensagem abençoar a sua vida, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também precisam compreender o agir transformador de Deus. O tema de hoje da nossa reflexão é a santidade, a obra de Deus nas profundezas da alma. Quando falamos sobre salvação, geralmente pensamos no momento em que uma pessoa entrega sua vida a Cristo. Contudo, a Bíblia apresenta a salvação como uma obra muito maior e mais profunda. Ela envolve o novo nascimento, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação. É uma jornada na qual Deus trabalha não apenas naquilo que vemos, mas também nas regiões mais profundas do nosso ser. No decorrer da mensagem, vamos entender melhor cada uma delas. Vivemos em uma época em que muitas áreas do conhecimento têm buscado compreender como o ser humano é formado. Alguns estudos apontam que a vida emocional começa a ser influenciada ainda durante a gestação. O ambiente do ventre materno, as emoções da mãe, o estresse, a segurança ou a insegurança vividas nesse período podem deixar marcas no desenvolvimento da criança. Embora nem todas as teorias sobre memórias intrauterinas sejam consensuais na ciência, existe um reconhecimento crescente de que a formação humana começa muito antes do nascimento. Curiosamente, essa percepção não é estranha à Escritura. O salmista declara no Salmo 139 que Deus já observava a sua formação quando ainda estava sendo tecido no ventre materno. Pensei a construir com cuidado. Assim como uma peça de tecido é formada fio por fio, Deus formou nossa vida detalhe por detalhe desde o ventre materno. Cada célula, cada detalhe, cada etapa da existência humana já era conhecida pelo Criador. Isso nos mostra que nossa história não começa no dia do nascimento. Ela começa sob o olhar atento de Deus. Quando Jesus fala sobre o novo nascimento em João 3, ele apresenta uma verdade extraordinária. O ser humano não precisa apenas de uma reforma moral, precisa de uma nova vida espiritual. O novo nascimento acontece quando o Espírito Santo opera no interior da pessoa. Há um aspecto consciente nisso. O indivíduo ouve o Evangelho, arrepende-se e deposita sua fé em Cristo. Mas existe também uma dimensão invisível. Assim como ninguém consegue ver o vento, mas todos percebem seus efeitos, ninguém consegue enxergar a regeneração espiritual acontecendo dentro da alma, mas seus frutos começam a aparecer. Muitas vezes, logo após a conversão, a pessoa percebe mudanças em seus desejos, em seus valores e em sua maneira de enxergar a vida. Ela passa a amar aquilo que antes ignorava e a rejeitar aquilo que antes considerava normal. Algo novo começa a florescer dentro dela. Essa é a ação silenciosa e poderosa do Espírito Santo. Depois do novo nascimento vem a justificação. A Bíblia ensina que Deus declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Não porque essa pessoa tenha se tornado perfeita, mas porque a justiça de Cristo lhe foi atribuída. Muitos cristãos sentem uma profunda paz quando compreendem essa verdade. O peso da culpa é removido, o medo da condenação perde sua força. Entretanto, mesmo após serem justificados diante de Deus, muitos ainda carregam feridas emocionais, inseguranças, medos e padrões de comportamento adquiridos ao longo da vida. É nesse ponto que a santificação se torna uma das obras mais fascinantes da graça divina. A santificação é o processo pelo qual Deus nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Não se trata apenas de abandonar pecados visíveis, trata-se de uma transformação profunda do caráter. O objetivo da santificação não é apenas fazer com que o cristão seja como Cristo em determinadas situações.
O objetivo é que ele desenvolva o caráter de Cristo. E aqui encontramos uma verdade que traz esperança para muitas pessoas. Se aspectos da nossa personalidade foram sendo formados desde os primeiros momentos da existência, se a experiência da infância deixaram marcas profundas, se rejeições, traumas, medos ou padrões familiares influenciaram nossa maneira de pensar e reagir, então a obra da santificação precisa alcançar lugares muito mais profundos do que simplesmente o comportamento exterior. Deus não trabalha apenas no que fazemos, Ele trabalha no que somos. Há pessoas que amam sinceramente a Deus, mas percebem em si reações que não conseguem explicar. Algumas vivem com medo constante, outras lutam contra um sentimento de rejeição, algumas sentem necessidade excessiva de aprovação, outras enfrentam dificuldades para confiar. Muitas vezes, esses padrões estão tão enraizados que parecem fazer parte da própria identidade. Mas o Espírito Santo age exatamente nessas profundezas. A santificação é a prova de que Deus não desistiu de nenhuma área da nossa vida. Ele alcança aquilo que lembramos e também aquilo que esquecemos. Ele conhece nossas memórias conscientes e conhece as marcas escondidas nas regiões mais profundas da alma. O apóstolo Paulo ensina que devemos ser transformados pela renovação da mente. Essa renovação não acontece de uma só vez. É um processo. Deus vai revelando áreas que precisam ser curadas, pensamentos que precisam ser corrigidos e emoções que precisam ser alinhadas à verdade da sua palavra. Nesse contexto, é importante compreender um conceito fundamental do Novo Testamento, a metanoia. A palavra grega, geralmente traduzida como arrependimento, possui um significado muito mais profundo do que simplesmente sentir tristeza pelos erros cometidos. Ela descreve uma mudança de mente, uma transformação da forma de pensar, perceber, interpretar e responder à realidade. Ao refletir sobre esse tema, o bispo J.B. Carvalho destaca que a metanoia não deve ser entendida apenas como um evento isolado ocorrido no momento da conversão. Ela representa uma mudança contínua dos paradigmas internos que governam a vida. A verdadeira transformação começa quando Deus alcança os sistemas de crenças que foram construídos ao longo da existência. Muitas vezes o problema não está apenas no comportamento, mas na forma como enxergamos a nós mesmos, aos outros e ao próprio Deus. Isso ajuda a compreender por que a santificação é tão profunda. O Espírito Santo não trabalha apenas na superfície das atitudes. Ele atua nas estruturas invisíveis da alma, confronta mentiras que acreditamos durante anos, corrige percepções distorcidas, cura interpretações equivocadas da nossa história, substitui pensamentos de rejeição pela certeza da filiação, troca o medo pela confiança, derruba fortalezas mentais construídas ao longo de décadas e estabelece em seu lugar a verdade da palavra de Deus. Quando Paulo escreve em Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ele está descrevendo exatamente essa dinâmica da metanoia. A transformação não acontece apenas porque aprendemos novas regras, ela acontece porque passamos a enxergar tudo de uma maneira diferente. Curiosamente, algumas descobertas da ciência moderna ajudam a ilustrar essa verdade espiritual. Os estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro humano possui a capacidade de reorganizar conexões neurais ao longo da vida. Durante muito tempo acreditou-se que determinados padrões eram praticamente imutáveis, mas hoje se sabe que novas conexões podem surgir por meio de experiências repetidas, aprendizado e novos hábitos. E embora a neuroplasticidade seja um fenômeno biológico e a santificação seja uma obra espiritual, a ilustração é valiosa. Ambas apontam para uma realidade que o Evangelho proclama há séculos. A transformação é possível quando alguém se expõe continuamente à palavra de Deus, à oração, à comunhão com os irmãos, à adoração e à direção do Espírito Santo. Não apenas seu comportamento começa a mudar, sua maneira de pensar, interpretar, sentir e reagir também começam a ser remodelada.
A renovação da mente, ensinada por Paulo, alcança regiões muito mais profundas do que imaginamos. Por essa razão, a metanoia não é apenas uma experiência espiritual, ela se torna um estilo de vida. O discípulo de Cristo vive em constante disposição para ser corrigido, ensinado e transformado pelo Espírito Santo. Ele aprende a submeter seus pensamentos à palavra, suas emoções à verdade de Deus e suas interpretações da vida à perspectiva do reino. A cada novo aprendizado, a cada nova compreensão das Escrituras e a cada área rendida ao Senhor, a mente é renovada e o coração é ajustado ao caráter de Cristo. Talvez seja por isso que algumas mudanças espirituais levam tempo. Deus não está simplesmente removendo hábitos, Ele está reconstruindo fundamentos, está reformando a estrutura interna da alma. A metanoia é uma das expressões mais profundas da santificação, porque revela Deus transformando não apenas nossas ações, mas nossa maneira de pensar, sentir, interpretar e viver. É o Espírito Santo conduzindo o ser humano a uma transformação tão profunda que sua forma de enxergar a realidade passa a refletir cada vez mais a mente de Cristo. Muitas vezes aquilo que interpretamos como demora de Deus é, na realidade, o cuidado de um Pai amoroso trabalhando em camadas profundas do nosso coração. Existem feridas que não são curadas apenas pela força de vontade. Existem padrões emocionais que não desaparecem simplesmente porque desejamos que desapareçam. Deus realiza uma obra paciente, contínua e amorosa. Por isso, a caminhada cristã é marcada por descobertas constantes. À medida que amadurecemos, o Espírito Santo ilumina áreas que antes não conseguíamos enxergar. O que parecia resolvido revela novas dimensões. O que parecia impossível de mudar começa lentamente a ser transformado pela graça. Antes de prosseguirmos, vale observar outra descoberta científica que pode servir como ilustração. Os estudos da epigenética sugerem que fatores ambientais podem influenciar a forma como determinados genes se expressam ao longo da vida. Em outras palavras, a história vivida pode deixar marcas profundas no desenvolvimento humano. Isso nos ajuda a compreender algo importante sobre a experiência espiritual. Nossas reações, medos, fragilidades, inseguranças e até determinadas tendências possuem uma história. Somos influenciados pela família, pela cultura, pelas experiências da infância, pelos relacionamentos e pelas circunstâncias que marcaram nossa jornada. Mas aqui o Evangelho apresenta uma verdade extraordinária. A Bíblia nunca trata essas influências como uma sentença definitiva. Aquilo que nos influenciou não precisa determinar quem nos tornaremos. A ciência sugere que nossa história nos influencia. As Escrituras concordam, mas enquanto muitos acreditam que somos prisioneiros daquilo que nos formou, o Evangelho anuncia que existe um Deus capaz de redimir a própria história que nos formou. Ele pode escrever a nossa história de novo. A graça de Deus é maior do que qualquer herança emocional, familiar ou cultural. O Evangelho não nega as marcas da história humana. Ele anuncia a possibilidade da redenção dessa história. Em Cristo, aquilo que nos influenciou não precisa definir nosso destino. O antigo comentário bíblico observou que a graça não destrói a personalidade humana. Ela a redime. Deus não nos transforma em outra pessoa. Ele transforma quem somos para que nos tornemos aquilo que fomos criados para ser. Talvez seja por isso que a figura do oleiro e do barro seja tão significativa. Em Jeremias 18, Deus leva o profeta à casa do oleiro para lhe ensinar uma lição sobre sua maneira de agir com seu povo. O oleiro não trabalha apenas na superfície. Suas mãos pressionam, moldam, ajustam e corrigem imperfeições invisíveis aos olhos de quem observa de longe. O barro possui marcas, deformações e limitações, mas o oleiro continua trabalhando até que sua obra esteja completa. Talvez uma das imagens mais adequadas seja justamente essa do oleiro. O barro já possui uma história, marcas e características próprias. Ele traz em si as evidências de tudo o que experimentou durante seu processo de formação. Se pensarmos naquilo que conversamos até aqui, podemos compreender que esse barro representa toda a nossa história humana.
aquilo que herdamos, aquilo que vivemos desde os primeiros momentos da existência, as experiências conscientes que lembramos e até mesmo marcas profundas que ajudaram a mudar nossa maneira de perceber o mundo e de reagir à vida. O oleiro, porém, não joga o barro fora por causa de suas imperfeições. Ele trabalha nele pacientemente até que a forma desejada apareça. De maneira semelhante, a santificação alcança tanto aquilo que sabemos sobre nós mesmos, quanto aquilo que está escondido nas profundezas da alma, moldando-nos progressivamente à imagem de Cristo. Isso explica porque a transformação cristã costuma ser um processo de toda a vida e não apenas um evento momentâneo. Deus não está apenas tratando atitudes externas, Ele está alcançando pensamentos, emoções, medos, crenças, memórias e inclinações que muitas vezes nem conseguimos identificar claramente. Sua obra penetra lugares onde nossa própria compreensão não consegue chegar. Assim Deus faz conosco. Ele conhece nossa história desde o ventre materno, conhece as influências que recebemos, as alegrias que vivemos, as lágrimas que derramamos, as perdas que sofremos e os medos que carregamos. Conhece aquilo que lembramos e até aquilo que ficou escondido nas regiões mais profundas da alma. Nada está oculto diante dele. E é exatamente por conhecer tudo que ele pode restaurar tudo. O que para nós parece um amaranhado de emoções, lembranças, fragilidades e conflitos internos, para Deus é um barro precioso em suas mãos. Aquilo que consideramos uma fraqueza permanente, Ele vê como uma área que ainda está sendo transformada pela sua graça. E enquanto estivermos nesta vida, o divino oleiro continuará trabalhando, removendo aquilo que não se parece com Cristo e formando em nós a beleza do seu caráter. Essa compreensão nos ajuda a olhar para nós mesmos com humildade e esperança. Humildade porque reconhecemos que ainda estamos em processo. Esperança porque sabemos que o oleiro não abandona a obra que começou. Cada experiência, cada correção, cada aprendizado e até mesmo cada luta fazem parte desse processo de formação espiritual. A santificação não é a história de pessoas perfeitas, é a história de um Deus perfeito moldando pessoas imperfeitas até que reflitam cada vez mais a imagem de seu Filho. Essa obra, porém, não será concluída nesta vida. A Bíblia fala de uma etapa futura chamada glorificação. Esse será o momento em que toda a obra iniciada por Deus será finalmente completada. Não haverá mais conflito entre o que desejamos e o que fazemos. Não haverá mais pecado, medo, dor ou limitações. Seremos plenamente conformados à imagem de Cristo. Aquilo que hoje acontece gradualmente será consumado de forma perfeita. Enquanto esse dia não chega, caminhamos confiando no processo de Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Que verdade maravilhosa! O mesmo Deus que nos conheceu no ventre materno é o Deus que nos chamou para a salvação. O mesmo Deus que nos justificou é o Deus que continua nos santificando. O mesmo Deus que transforma nossa mente por meio da metanoia, que redime nossa história e que trabalha nas profundezas da alma, é o Deus que um dia completará a sua obra em nós. Portanto, não desanime, por ainda existem áreas que precisam ser transformadas. Não conclua que Deus abandonou você porque algumas lutas persistem. O fato de você perceber essas áreas pode ser justamente uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando nelas. A santificação é a demonstração diária de que Deus não desistiu da sua obra. Ele continua moldando, curando, restaurando e transformando. E cada passo desse processo tem um único objetivo: fazer com que a beleza do caráter de Cristo seja vista cada vez mais em nossa vida. Glória a Deus por essa palavra libertadora que traz renovação, paz e esperança. Agora eu convido você a orar ao Senhor. Pai amado, agradecemos porque o Senhor nos conhece completamente. Tu nos viste quando ainda estávamos sendo formados no ventre materno e continua nos acompanhando em cada etapa da nossa caminhada. Obrigado porque tua obra não se limita ao exterior, mas alcança as profundezas da nossa alma.
Pedimos que o Espírito Santo continue revelando aquilo que precisa ser transformado, curando feridas, renovando nossas mentes e formando em nós o caráter de Cristo. Dai-nos, Senhor, paciência para confiar no Teu processo e fé para acreditar que estás trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Lembre-se, Deus conhece toda a sua história, inclusive os capítulos que você não consegue recordar. E justamente por conhecer cada detalhe, Ele é capaz de restaurar, santificar e conduzir você até o dia em que sua obra estará completa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.